A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom ter você comigo. Estamos aqui para comentar mais uma lição. Hoje estudaremos a lição de número 3 das lições bíblicas da CPAD, o quarto trimestre de 2024, onde traz como tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou Mário Gomes e sirvo a Igreja do Senhor como presbítero em Batalha, no Piauí. Seja bem-vindo. Lição de número 3, que traz como título As Promessas de Deus para a Igreja. E essa lição está uma bênção. Fique comigo até o final. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, nos ajude, dê um joinha aí para nós. Esse é o meu pedido, para que nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos para a nossa introdução, que diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. A Igreja idealizada por Deus. Deus a idealizou. Para isso nós podemos usar o texto de Efésios 1, capítulo 1, verso 22 e 23, que diz: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem é a expressão plena de Deus na terra? A igreja. A igreja é a expressão plena de Deus na terra, porque Deus a idealizou ela e colocou Cristo como cabeça dela. Então nós, como igreja, somos expressão, a expressão divina de Deus na terra. Amém? Vamos aqui outra referência, porque Deus a idealizou, mas Cristo a edificou. E para isso nós podemos ver Mateus capítulo 16 e o versículo 18, que o Senhor Jesus diz: tu és Petros. Tu és Pedro. Aí ele diz: mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então Jesus diz que sobre ele mesmo ele iria edificar a igreja. Ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Então Deus coloca Cristo como o cabeça da igreja, e ele a idealizou a igreja. Jesus diz que sobre ele mesmo ele ia edificar a igreja. Ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Então ele mesmo é quem edifica a igreja. O Senhor Deus a idealizou, mas Cristo a edificou. E o Espírito guia, conforme nosso comentarista, e para isso nós temos João capítulo 16, o versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, Cristo, ele edifica, mas quem guia é o Espírito Santo. E está aí. Quando vier o Espírito de verdade, quem é o Espírito de verdade? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, quem tem guiado a igreja até hoje. Vamos para frente? Louvado seja Deus. Vamos já passar para o nosso primeiro tópico, para a gente ganhar tempo. Temos muitas coisas para aprender nesta lição, ela é uma bênção. Primeiro tópico: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico: a promessa de sinais sobrenaturais. Quando falamos de sinais, quando falamos de algo sobrenatural, nós podemos observar o que está acontecendo com a nossa igreja hoje. Muitas coisas exageradas, muito exagero, muita bizarrice dentro da igreja por causa dos dons, por causa do sobrenatural. Algo assim que é horrível de se ver. Mas vamos para a nossa lição. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. O que acontece hoje? A igreja ela está até indo. A igreja está indo. A igreja tem pregado, a igreja tem anunciado. O que não está fazendo, e eu não quero aqui generalizar todas, mas o que não está fazendo é ensinando.
A igreja até vai, a igreja prega, a igreja anuncia, a igreja ganha almas, a igreja traz vidas, mas o que não está fazendo é ensinando. Esse aqui é o problema, né? É fazendo discípulo de Cristo. Isso, infelizmente, fica a desejar. Principalmente as nossas igrejas, Assembleias de Deus, que ganham muitas vidas, muitas almas, mas também perde demais, né? Entra por uma porta e sai pela outra. É assim que está acontecendo. Isso é por falta de cuidado, por falta de ensino, por falta de fazer discípulo de Cristo, não é? Até vai. O problema é não ensinar, é não segurar, é não cuidar. Esse é o problema que temos. Então a igreja está cheia de falsos mestres e falsos líderes, que não está nem aí. Eles não se preocupam em dar um ensino da palavra para, de fato, fazer discípulo de Cristo. Tem pessoas fazendo discípulo de si mesmo e não de Cristo. Quando você ensina, discipula e faz discípulo de Cristo, essa pessoa caminha, né, vai atrás de Cristo, independente das circunstâncias, dentro das denominações. Ela não sai, porque ela tem certeza, convicção de um Cristo, né, que morreu por ela e que salvou ela na cruz do Calvário. Amém? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. Verso 2: E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, serão desacreditado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio como palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dorme. Então veja só, o que está acontecendo? Indo, buscando, arrebanhando, trazendo, enchendo. Isso é um pragmatismo que está acontecendo, aquela coisa que está dando certo no momento, enchendo os templos, mas de repente isso não funciona mais, começa a dissipar, vai saindo, um ou outro vai se perdendo, se decepcionando, porque esse texto aqui é muito claro, né? Esse texto é muito claro, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, né? E por causa deles serão desacreditados o caminho da verdade. Os falsos mestres, as falsas lideranças, vão desacreditando, né? Vão seguindo, como diz o verso 3, e por avareza farão de vós negócio, né? E com palavras fingidas. Imagina que coisa horrível. E isso está acontecendo dentro das nossas igrejas hoje. Infelizmente, isso está acontecendo. Por causa desses, viu? Por causa desses falsos mestres, desses falsos doutores, desses falsos líderes, muitos se perdem e estão se tornando os famosos desigrejados. Por causa disso aqui. De negociar a palavra, né? Por causa dessas coisas exageradas que tem dentro das igrejas, a libertinagem, a pessoa vem com uma ideia e quando ele se vê dentro das denominações, fala, meu Deus, não foi isso que eu pensei, isso aqui não dá para mim. E infelizmente, sai, é o que está acontecendo. Amém? Vamos para frente, louvado seja Deus. Olha, vamos continuar e terminar nossa leitura. Diz, em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorrerão para confirmar a obra da grande comissão. No verso 17, esses sinais. Diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Tem gente que não crê nos sinais, tem gente que não crê nos dons, não crê no falar em línguas, né, no batismo com o Espírito Santo, tem pessoas que não creem. Mas o texto é claro e diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Quem não crê, não crê. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem do arrependimento e salvação, né, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas 9:2 também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, os sinais estão aí. Ele os enviou, a grande comissão. Né? Aqui nós estamos falando da grande comissão. Ele envia a grande comissão a quê? A ensinar, né? A curar, né? A pregar, né? Pregar o evangelho, ensinar, curar os enfermos. Então, a pregação do evangelho, o ide, ela vem acompanhada de milagres, né? Com os dons. E isso, diz aí, no verso 17 de Marcos, capítulo 16, 17, os sinais seguirão os que creem. Então, creia nos sinais, né? Creia nos sinais. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação e de obra da evangelização.
Então nós como igreja somos a representação do reino de Deus na terra. Não é isso? Nós somos a representação do reino de Deus na terra, como eu já disse anteriormente. Por quê? Porque nós cumprimos o ID em levar a mensagem, como também através dessa mensagem, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Né? Os sinais os acompanharão. Ok? Vamos para o segundo ponto, que diz a promessa de revestimento de poder. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Né? No verso 8 diz, recebereis o poder do Espírito. Atos 1 e 8. Né? É bem aqui que esse versículo tem sido interpretado errado, aplicado errado. Né? Mas vamos continuar a leitura e logo nós vamos voltar ou entender o que eu quero dizer nessa interpretação errada. É essa promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Em nossa família, bairro, cidade ou nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Olha, esta capacitação tanto é para a evangelização que no capítulo 2, quando foram batizados, né, quando eles foram batizados lá no cenáculo, eles logo saíram para fora do cenáculo. Né, foram para fora pregar o evangelho, porque eles receberam o poder, o batismo do Espírito Santo, e esse batismo, esse revestimento de poder foi para proclamar o evangelho. No entanto, eles já saíram logo, né? Já saíram logo para fora para anunciar o evangelho. Eles não ficaram dentro do cenáculo pulando, rodando, caindo no poder, no tal do reteté misericórdia. Né? Não. Saiu para fora do cenáculo, estava acontecendo uma festa lá fora, né? Que era a festa do Pentecoste, e logo aqueles cerca de 120 que estavam lá dentro foram para as ruas anunciar o evangelho, e nós sabemos o que aconteceu. Né? Cerca de quase 3.000 almas naquele dia se renderam aos pés do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, os que se dizem batizados com o Espírito Santo, ou que têm o revestimento de poder, só fica dentro das igrejas pulando, rodando, aquela bagunça que eu mesmo não consigo entender como é isso, que a pessoa que roda, pula, cai, levanta e não muda de vida, a vida continua do mesmo jeito, não tem transformação de vida de forma alguma. Que Espírito Santo é esse? Não, eu não creio que isso possa ser Espírito Santo. Né? Porque se é de fato o Espírito Santo, tem que haver uma mudança na vida, no caráter, no jeito de ser. Tem que haver. Né? E também aqui vai falar do testemunho de Cristo, não é isso? Né? E testemunho aí significa estar pronto até para morrer por Cristo. Né? Dar testemunho. Vocês vão receber o poder e serão as minhas testemunhas em Samaria, Judéia até os confins da terra. Mas estude a questão do testemunho aí, é estar pronto até para morrer por Cristo. E hoje, que testemunho que dá? Um testemunho que nega Jesus por qualquer coisa, ou que troca, ou que negocia, e é batizado com o Espírito Santo. Principalmente agora na época da política, o que teve de gente trocando, negociando, né? Negociando a sua fé, negociando o seu caráter, por causa de algumas propostas, algumas promessas. Não é assim que funciona, não. Dar testemunho de Cristo é quando a proposta, a promessa, não é vir até você não quero não. Não, eu tenho que dar bom testemunho daquele que me salvou, daquele que me resgatou, que me redimiu, que morreu por mim. Então, nós somos a representação do reino de Deus nesta terra e temos que dar testemunho disso. Amém? Oh, glória a Deus. Meu querido, se você chegou até aqui, está me entendendo ou está sendo abençoado com esta lição, nos ajude para que possamos também alcançar mais pessoas e crescer neste pequeno e simples canal. Glória a Deus. Terceiro subtópico. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Instituição espiritual. Igreja. Igreja não é só o templo. Igreja não é só a denominação, não.
A igreja vai muito mais além, é algo espiritual, né? É algo espiritual. Às vezes nós vemos hoje a questão de igreja e as pessoas olham para a igreja e vê um simples prédio ou um ajuntamento de pessoas. Não, meu irmão, a igreja é mais profundo. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, né? A igreja não é a denominação, não, a igreja é mundial. A igreja são formadas de pessoas salvas. Essa é a igreja de Cristo. Amém? Vamos lá para a nossa leitura. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Viu? Forjada espiritualmente em Cristo. Forjada no fogo, quando forja um ferro, ele vai para o fogo, ele leva aquelas marretadas, ele volta para o fogo, mais marretada, fogo nele de novo, marretada de novo, até ir forjando, moldando, não é a peça que o ferreiro ele quer fazer. A igreja é assim, ela é forjada no fogo de Cristo. Glória a Deus por isso. Veja só, vamos continuar aqui. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Promessa, primeiramente espiritual, né? Porque hoje, o que acontece? Quando se fala de promessa, é só aqui. É no âmbito material, né? Promessa, pronto. É uma chave, é isso, é aquilo, né? É tudo coisas perecíveis. Ninguém se lembra das promessas espiritual para a igreja, só daquilo que é palpável. Não é isso? Mas não é só isso, né? Promessas para a igreja é primeiramente espiritual, depois que vem as outras coisas. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. No verso 18, Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja aqui é eclesia. É um termo que remota uma reunião de pessoas chamado ao mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Eclesia é uma reunião, é uma assembleia, né? Isso era usado lá na época de Cristo, como também no Antigo Testamento a outra palavra, se não me falha a memória, é a palavra carral, que quer dizer também assembleia. Mas tem outra tradução para eclesia que geralmente é usada, né, pela etimologia da palavra, que significa aqueles que são chamados para fora, né? De certa forma, não está errado. O termo está correto. De certa forma, o termo está correto pela etimologia, porque de fato a igreja é chamada para fora do mundo, para fora do sistema, né, do sistema corrupto, tirada para fora e depois enviada para ganhar mais pessoas e também tirar para fora, né? Glória a Deus. Porque é colocado ao lado, tirado, separado. Não separado para isolar, mas separado com propósito. Assim é a igreja. A igreja não é separada para ser isolada dos demais, mas com propósito, né? Até mesmo porque Paulo diz, mantenha a paz com todo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a igreja é separada, não isolada. Ela é separada. Por quê? Porque ela precisa se santificar. E santificar é separação. Então ela é separada com propósito. Mantenha a paz com tudo. E a santificação, ou seja, e a separação. Porque sem a separação do sistema, sem sair para fora do sistema, não verá o Senhor. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vou continuar a nossa leitura para nós passarmos para o segundo tópico. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Né? O templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, templo do Espírito Santo. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo. E como templo, você precisa zelar do templo, dar bom testemunho, porque o templo é templo de adoração. É o que nós somos, né? Somos casas, somos moradas. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas no seu ministério no mundo. Então, nós somos uma instituição espiritual. Por quê? Porque somos igreja, somos noiva, somos cordeiro, somos ovelha de Cristo, né? Isso é algo espiritual. Então nós recebemos promessas espirituais e isso nos leva ao segundo tópico,
que nós vamos falar as promessas de Deus para a igreja, que é o segundo tópico. O primeiro ponto, promessa de vida eterna. Olha aí, promessa de vida eterna. Enquanto muitos estão esperando promessas de Deus somente nessa vida, olha o primeiro ponto. Primeira promessa, de vida eterna. Isso é o propósito de Cristo. Qual o propósito de Deus enviar o seu Filho? Trazer vida, e vida com abundância. Não é? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Né? Vida eterna. O propósito é esse. O propósito não é te dar saúde, o propósito não é te dar vida financeira, não. Cristo não morreu para isso, não. Se nós temos isso é porque somos abençoados por Ele. Mas esse não foi o propósito da vinda dele. O propósito da vinda dele foi vida eterna. Amém? O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16:16, quem crê será salvo. Constatamos que a grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira promessa, é de vida eterna, não tem outro. E o propósito foi esse. O propósito foi o quê? Foi religar o homem a Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? João 3, lá em João capítulo 3, verso 18 diz, quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? O versículo responde à minha pergunta. Por que está condenado? Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Está condenado por quê? Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então quem nele crê não está condenado, não vai ser condenado. Mas quem não crê já está. As pessoas acham, você vai ser condenado. Não, se não crer, se não receber, o texto João 3,18 diz, já está condenado. Porque não crê. E crer é receber, é viver, né? É viver esse evangelho. Ok? Essa promessa é para todo aquele que nele crê. A promessa não é para um, para outro, não. É para todo que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Né? Olha que maravilha! Ele já faz parte, ele já é salvo desde o dia que ele se arrependeu. Né? Gerou fé dentro dele, através da palavra que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra gera fé no coração, né? Que ativa a vida, né? Do seu espírito que outrora estava morto, porque você era corpo e alma, estava morto o espírito. Né? Então agora, quando ouve a palavra gera fé, e a fé no Senhor Jesus Cristo gera vida, seu espírito vivifica e você passa a ser espírito, alma e corpo. Olha que benção. Isso é benção demais para nós, irmão. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é isso? João capítulo 5, verso 24. Não morre, mas passa da morte para a vida. Mas para isso é preciso o quê? Crer naquele que o enviou. Crer na palavra dele, Jesus Cristo. Amém? Olha, são tantas referências que pode confirmar essa verdade que nós estamos aqui comentando. São muitas referências, mas dentre essas eu quero lhe dar João 1:12. João 1:12 diz, quem receber a Cristo, receber e crer, será feito filho de Deus. Por quê? Feito filho de Deus? Porque nem todos são filhos de Deus e algumas pessoas dizem, não, nós somos todos irmãos. Algumas pessoas não. A maioria das pessoas diz, somos todos irmãos, filho de um só Deus. Não, negativo. Não somos todos irmãos, não. Marcos capítulo 16:15 diz assim, ide, pregai o evangelho a todas criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer é condenado. Né? Criatura não é filho, é porque é criado por Deus. Mas aqui, João capítulo 1, verso 12, ele diz, quem crê, quem receber e crer será feito filho. Deixa de ser criatura, conforme Marco, e passa a ser filho, conforme João. Um confirma o outro. Vamos para o segundo ponto? Louvado seja Deus. Promessa de poder. Então nós falamos da promessa de vida eterna, que é a primeira, é a principal, é o propósito, é o objetivo da vinda de Cristo, ok? Então, segundo,
Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos 1, 5 e 8. Foi expressamente naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimenta o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebe dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje, né? Ainda batiza hoje. Batizou lá? Batizou e ainda batiza hoje. Nós que somos assembleianos, nós somos continuistas. Nós somos continuistas. O que é isso? Ser continuista. Quer dizer que acreditamos no batismo no Espírito Santo até hoje. Acreditamos nos dons espirituais até hoje. Somos continuistas. Né? Não somos sensacionalistas, que isso aí ficou só lá no passado, só para os apóstolos. Não, nós somos continuistas. Os dons continuam, o batismo continua. E estes sinais, né, seguirão aos que crerem. Né? Já comentamos sobre esse tema acima, né, em relação ao revestimento de poder ou receber poder, né, que por causa desse poder tem muito exagero dentro da igreja, como eu já disse anteriormente, que as pessoas estão exagerando, escandalizando. Hoje a questão do poder do Espírito Santo dentro das igrejas tem sido motivo de piada, de curtição, né, na internet. É o que mais tem, né? É o que mais tem, é coisa horrível você abrir aí as redes sociais e é piada por cima de piada, é cortes por cima de cortes, né? Pessoas exagerando, emocionados, né? Nada de Espírito Santo, só emocionalismo, e aí vem aquele exagero. Vamos para frente. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Né? Como ele é 1:11, ele diz lá: varões Galileu, por que estáis olhando? Né? Por que vocês estão olhando para o céu? Por que estão olhando, observando, olhando para o céu? Esse Jesus, né, que dentre vós foi recebido em cima no céu, né, há de vir, assim como vocês viram ele subindo, ele também vai descer. Então essa promessa, ela ainda não se cumpriu. Essa promessa aqui de Atos 1:11, ela ainda não se cumpriu, mas é a nossa esperança, é esta promessa. É a nossa esperança, a vinda do nosso Salvador. Qual a esperança do crente? É a vinda de Cristo. A esperança do crente é essa. É a vinda de Cristo, é ele voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Tito 2:13 vai dizer assim, ó: enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a nossa esperança? A vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Olha aqui Paulo confirmando para Tito, na carta a Tito. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grandioso Deus e Salvador Jesus Cristo. Né? Qual é a esperança do crente? É a vinda de Cristo, é o arrebatamento, ok? Amém? Vamos para frente. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, 1 de João, capítulo 3, verso 2, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Oh, glória! Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face. Me diz aí, você almeja ver Cristo face a face? Me responde aí, você almeja? Né? Em que escala você almeja? Né? Em que escala? De 0 a 100? Em que escala você almeja? Ou você está conformado com essa vida? Né? Você está conformado, está indo tudo muito bem, as coisas estão dando muito certo para você. Jesus vai vir, mas eu vou esperar mais um pouquinho, tá tão bom. Parece que o paraíso é aqui, não é? Parece. Mas não é não. Não é não. A hora que o parafuso apertar um pouquinho, você muda de ideia. Jesus podia voltar logo. Jesus podia... O ser humano é assim. Tá indo tudo muito bem. Jesus, calma aí, não vem agora não.
deixa eu curtir, né? Parafuso aperta, Jesus, volta logo. O ser humano oscila demais, não é isso? Oscila demais. Vamos para frente. Tópico 3 para encerrarmos. Condições para viver promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. Crer. Isso implica em reconhecer Jesus como Senhor. Crer. Crer. Eu acredito. Você crê? Creio, eu acredito. Não é só isso não. Crer implica em reconhecer Jesus, o Senhor Jesus, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Né? É aceitar e obedecer às normas que Cristo prescreveu. Eu preciso aceitar, receber Ele, obedecer suas normas. É ter relacionamento com Cristo e com os irmãos, né? Pois fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é crer. Né? Isso é crer. Né? As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos 2:1. Então, perseverar na fé. Quando nossa fé é provada, ela produz perseverança. Olha o texto aí, perseverar na fé. Mas quando a minha fé é provada, ela produz perseverança. Tiago, capítulo 1, o verso 3. A fé é provada, ela produz perseverança. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado com justiça. Então, o nosso pai na fé, ele ouviu a voz de Deus quando Deus o chama, gera fé no coração dele, ele persevera na fé, e isso é imputado, né, como justiça, né, é confirmado nessa fé como justiça. Amém? 2. Subtópico 2. É preciso ser fiel. Né? É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Tem muita gente que diz que crê. Mas como é que é essa crença? Se não tem relacionamento, não recebe Cristo, só diz que crê. Como é que vai ser fiel? Eu creio, mas não sou fiel. Tem uma contradição nisso aí. Então nós precisamos permanecer fiel já que cremos. Você crê em Cristo? Tem relacionamento com Cristo? Tem relacionamento com os irmãos? Né? Recebeu Ele em tua vida? Obedece os seus preceitos? Então, temos que nos manter fiel. Amém? Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Isso aí é incontestável. Eles permaneceram fiel, como também vai falar aqui de Daniel, permaneceu fiel, né, em meio àquele povo idólatra. Daniel permaneceu fiel. Jó, na sua tribulação, permaneceu fiel. Então a palavra de Deus de Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Último subtópico para a gente encerrar: é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra a sua promessa na vida de alguém ou de um povo, bem como sua igreja. Lembrando, meus irmãos, que temos promessas condicionais e incondicionais. Né? As condicionais, elas sempre vêm acompanhadas de um se. Né? Se obedecer, se fizer isso. Mas as incondicionais não têm esse se. E Deus simplesmente cumpre ela. Quer receber as promessas? Dom da salvação? Revestimento de poder? Dons espirituais? É preciso obedecer a Deus. Obedecer é condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa era a ordem. Ficar onde? Em Jerusalém. Quer ser revestido? Fica em Jerusalém. Sai não, irmão. Onde é a tua Jerusalém? Espera no Senhor. Espera no Senhor que a promessa vai se cumprir. Né? Espera em Cristo. Olha, os que ficaram lá no cenáculo, cerca de 120 receberam o poder, receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 15, eles receberam. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso? Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3,19. Então, aguarda a promessa. Seja obediente. Quer receber a promessa? Fique debaixo da mão do Senhor. Esse é um dos pré-requisitos. É continuar debaixo da bênção.
não é aguardar, é ser paciente, não é? E aguardar. É obedecer. Essa é a palavra-chave, obediência. Oséias 6:6 diz, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eita glória! E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então perceba, o que Deus está aqui falando através de Oséias, o que ele requer de nós? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Enquanto nós estamos querendo sacrificar, fazer aquele sacrifício, aquela coisa, né? Que é ganhar salvação pelos nossos méritos. Ele está falando, não. Esqueça esse sacrifício aí. Eu prefiro que você me obedeça. Eu prefiro obediência. Eu prefiro misericórdia. Seja misericordioso. Não é? Seja misericordioso. E aí, Mateus capítulo 19, verso 13, o Senhor Jesus diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Vamos aprender o que Oséias, o profeta Oséias está dizendo, misericórdia quero e não sacrifício, não holocausto. Então ele diz, vamos aprender, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos pecadores ao arrependimento para se tornarem obedientes à palavra, em vez de estarem se sacrificando. E mais uma referência para você. Provérbios 21:3 diz assim, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ou seja, andar em justiça, andar em retidão, ser misericordioso, ser obediente é melhor do que estar se sacrificando, achar que está fazendo algo de extrema importância, um sacrifício para Deus e tanta coisa, mas não obedece, mas não é misericordioso, mas não age com justiça. Deus se agrada disso. Misericórdia quero e não holocausto, não sacrifício. Nós precisamos obedecer ao Senhor para que as promessas do Senhor venham a se cumprir na minha vida e na tua vida. Vamos ser obedientes, vamos buscar no Senhor, pedir a sua misericórdia para que Ele possa nos ajudar, nos capacitar no momento certo, quando a tentação vir, nós podemos rejeitar a tentação e assim ser obediente a Deus, dar bom testemunho, conforme o revestimento de poder, ser testemunha de fato de Cristo. Onde as pessoas olhem para mim e para você e digam, de fato, esse irmão aí é diferente, esse crente é diferente, essa irmã é diferente, eu posso ver a diferença dos demais. Então esse é o testemunho que nós como crente devemos dar e ser obediente à sua palavra em tudo. A vida do cristão é uma vida difícil porque é uma vida de renúncia. Diariamente, todos os dias, nós estamos renunciando a alguma coisa para agradar a Deus, para dar um bom testemunho e assim as pessoas possam ver a diferença em nossa vida e o agir do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa nos capacitar a cada dia e até a próxima lição, querendo Deus, estaremos aqui em nome de Jesus para a gente meditar um pouquinho na santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.